Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar e hoje um café para despertar para lá de especial. Nós estamos aqui com Dani Moraes, que é coautora do livro Smart Funny, é professora universitária, empresária, especialista em educação corporativa, e ela vai falar com a gente um pouco sobre a sua trajetória, sua carreira, também como foi a construção aí do capítulo do Smart Funny. Agora, a primeira pergunta, e a pergunta que não quer calar, Dani, é a seguinte: se a sua criança encontrasse com você hoje, como que ela te encontraria? Olá, tudo bem, Renato? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, por estar aqui nesse podcast e falar do livro, né? Falar um pouco da minha história. E hoje eu posso dizer que a criança, né? A criança interior, a minha criança lá do interior de Bariri, que é o centro-oeste do estado de São Paulo, se ela me encontrasse hoje, acho não, acredito que ela ficaria muito orgulhosa, assim, estou na minha missão, no meu trabalho, aquilo que realmente eu nasci para fazer, né, que é impactar pessoas positivamente para que tenha mais leveza, mais qualidade de vida e que os ambientes corporativos sejam mais saudáveis, né, aquela questão do controle, do comando, não dá mais, não dá mais, né, a gente fala que são gestões, assim, muito ultrapassadas, então eu sou da gestão humanizada, da gestão consciente, inclusive quando a Mari me convidou para fazer, né, parte, do Smart Funny, eu fiquei, assim, muito feliz, porque toda vez que eu vou fazer foto, vou fazer alguma coisa, que tem que né, mexer com a imagem e tal, o fotógrafo, social media fala: "Dani, faz uma foto séria", eu nunca consigo. Eu nunca consigo fazer foto séria, então sempre sorrindo. E às vezes esse meu sorriso dentro de alguns ambientes corporativos foram visto como distração, falta de comprometimento, algo que atrapalharia e não algo que conectaria, né, pessoas e abrisse porta. Então, assim, faz muito sentido e estou mesmo bem alinhada com a minha criança e adorei a pergunta, porque faz parte do meu capítulo. Você foi muito assertivo. Ah, pois é, você que não está entendendo nada e está assistindo esse podcast, para você saber, a Dani começa no capítulo dela fazendo esse questionamento, essa reflexão, essa pergunta, né? Se a sua criança interior, ela chegasse até você hoje, como que ela te encontraria? O que que você conseguiria ser reconhecido por ela, não é? E aí tem toda uma história por trás que ao longo do podcast a gente vai conversar, né, Dani? Sim. Mas é muito legal, principalmente quando você traz essa questão, né, da suavidade, da leveza, desse sorriso espontâneo, né, e de trazer essa conexão. São vários experimentos que a gente vê os pesquisadores fazerem, né? Uma pessoa, às vezes, de repente, num ponto de ônibus, começa a dar uma gargalhada e contagia todo mundo, né? Ou em outros locais também, a pessoa começa a rir do nada e acaba outras pessoas rindo também do nada, porque é algo contagiante. Mas em algum momento da sua vida isso acabou virando, ao contrário, né, objeto de pressão, de discriminação e até mesmo de cobranças, né. Como que aconteceu isso e como que você superou? Foi uma jornada, assim, de autodesenvolvimento, né, até chegar no ponto que eu estou hoje, mas, quando eu trabalhava já como empresária autônoma, na época era consultora interna de RH, hoje é business partner ou, terceirização, né. Eu já tinha esse conceito, né, da leveza, de acolhimento, de receptividade. Mas eu tive que fazer algumas mudanças na minha carreira, o empreendedorismo às vezes exige horários pra gente, né, muito tarde ou muito cedo, viagem, eu tinha meu filho pequeno, né, então eu tive que reorganizar minha vida e voltar para o CLT. E eu tive um choque quando eu voltei para o CLT, ainda mais numa empresa totalmente tradicional, do interior, então aquilo eu tive que me encolher, eu tive que sabe aqueles joguinhos de criança que tem as pecinhas, o triângulo, a bolinha, o quadradinho, aí você tem que encaixar? Então, era uma bolinha tentando entrar no quadradinho, né, e aí não dava muito certo, caía, subia e eu tive que me organizar e me enquadrar naquele ambiente, né, deixar de ser eu em essência, para caber
em algo que não conectava, nem aquilo que eu acredito, nem aquilo que eu, eh sou como pessoa, né, como a gente falou da criança, né, alegre, feliz, criativa. E isso me levou ao adoecimento, né, então começaram primeiro com dores de estômago, queda de imunidade, eh, insatisfação com a vida. É como se você tivesse numa estrada, dirigindo, atento, e que se você soltasse um pouquinho a mão, o carro ia bater. Então era essa sensação, né, que eu tinha toda vez que eu ia trabalhar, de que se eu fizesse alguma coisa errada, algo ia acontecer comigo. Então eu tinha crises de pânico, eh, não dormia legal, aí comecei primeiro com a medicação para dormir, né. Até um médico que me atendeu na época falou assim: "Nenhum CNPJ vale seu CPF, não entregue os pontos, você tem muito potencial, vai atrás, tal". Mas eu ainda insistia, porque eu trabalhava com educação corporativa, que é algo que eu trabalho há sempre e via as pessoas sendo transformada com aquilo, então eu não conseguia simplesmente largar, né. Então foi uma jornada, assim, bem complicada, aí depois os problemas físicos, né, que a gente fala de saúde mental, né, saúde mental é tudo, é a saúde integral, porque a saúde mental ela mexe com as nossas emoções, com os nossos neurônios, com os nossos neurotransmissores, hormônios e impacta. Então, quando você tem medo, tem pessoas que têm dor de barriga, tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que têm dor de estômago. Então, eu comecei a sentir esses sintomas, né, no corpo. E eu sentia muita falta de ar. E eu não imaginava que era de crise de ansiedade no meu caso. Eu imaginava que poderia ser um covid, por exemplo, ou outros sintomas, né. Até que eu desmaiei no trabalho. Na hora do almoço, depois de um pico de estresse, fui levada para o pronto-socorro, tive que ser medicada. Na época, a médica falou: "Olha, você chegou no seu limite, você precisa ir para o psiquiatra". Né, não tem jeito, e eu achava aquilo um absurdo, porque quando você fala psiquiatra, você fala: "Nossa, eu não sou louca", né, a primeira coisa que você vem. Até isso a gente precisa desmistificar, né. E aí depois de muita relutância, né, acabei indo, encontrei uma psiquiatra maravilhosa, que é a doutora Mônica Cerezer, lá de Jundiaí, que ela trabalha essa questão da antroposófica, não é só a medicação. Claro, a medicação é importante para você, né, voltar, né, a ter um pouco de qualidade de vida, mas ela faz um estudo multidisciplinar. Então ela coloca ali e sugere no tratamento nutricionistas, terapeutas, dermatologista, tudo para que você possa se reencontrar e voltar, né, a gostar de você. Porque uma coisa que eu lembro, e está no livro, é que eu falei: "Eu perdi a minha alegria e eu quero muito encontrar". Então foi essa nossa primeira conversa inicial e comecei o tratamento. Em 4 meses já estava de volta e repensando e ressignificando a vida. Então a empresa que eu já tinha 14 anos, já tinha feito várias ações, já tinha um sócio, depois outro sócio, já tinha montado, uma franquia em Campo Grande. Aí eu resolvi ressignificar toda essa empresa, né, mudar um pouco o conceito, fui fazer uma especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness na PUC, e aí reformulei tudo, criei identidade visual e nasceu, tem 5 anos, a Expandente, que é uma empresa voltada a trazer esse olhar da leveza no ambiente de trabalho como estratégia e de engajamento e de resultados sustentáveis, né, onde empresas e pessoas possam prosperar, né, que é o futuro da vida, né, quando a gente fala disso. Dani, muitas das vezes quando se fala em leveza ou se fala em bom humor dentro do ambiente de trabalho, muitos líderes encaram isso como falta de responsabilidade, ou tirando o foco daquilo que precisa ser feito dentro do ambiente de trabalho. E acaba, que hoje, né, dentro da humorologia, dentro do smartphone, dentro desse processo, né, de levar a leveza para o ambiente empresarial, acaba que você, cria um clima organizacional, de melhor qualidade, as pessoas se sentem melhor e se sentindo melhor acabam produzindo melhor. Como que, você vê o mercado lidando com isso hoje? Hoje, existe algumas empresas que já estão se abrindo para esse novo conceito, mas muitas
Ainda não, infelizmente. Mas com a entrada na nova fase da NR1, né, a norma regulamentadora número 1, que é a mãe das NRs na saúde e segurança do trabalho, teve aí a sua atualização recentemente. Os riscos psicossociais já estavam na norma, mas agora eles passam a ser obrigatórios, né? Então as empresas estão meio que sendo obrigadas a olhar, né? O que eu vejo hoje, existe sim o preconceito da leveza, mas existe também uma falta de letramento. A gente precisa levar, e isso é um papel muito importante do Smartphone e todos os coautores que estão aqui com a gente, e da nossa querida Mari, levar esse conceito adiante, porque quando a gente fala de humor, as pessoas pensam primeiro na comédia, né? Uma comédia, de dar risada, de ser um ambiente que as pessoas estão despertas, fazendo piada. Não, e na verdade, o humor é a leveza, né, como a Mari fala, humor para fazer bem. Então é a leveza, é você ser uma pessoa positiva, é você ser uma pessoa que olha a situação, aquele desafio do dia a dia com mais, perspectiva de que pode ser melhorado, né, a questão do o copo meio cheio, do copo vazio. Então, como que eu olho aquela situação? Como que eu vou administrar? Como eu vou aproveitar os talentos que eu tenho dentro da empresa? Então, por exemplo, eu já fui gestora de até 300 pessoas na época que eu trabalhava na área da saúde, né, que foi quando eu comecei minha carreira dentro do RH. Já fui gestora de 6 pessoas e que eu vejo essa falta de olhar humanizado para o ser humano, não olhar ele como um número. Então, ao invés de falar tudo bem automático, que a gente responde tudo bem também automático, é perguntar como você está hoje. E esse colaborador, ele vai falar como ele está. E aí você vai sentir, esse não é o momento de eu fazer aquele feedback, né, que não foi tão legal, de uma entrega que não foi tão assertiva, mas sempre olhar o positivo. Eu falo nas minhas mentorias e nas minhas consultorias, a cada 3 feedbacks positivos, um que precisa melhorar. Então, ver o talento da pessoa, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, eu acredito muito, na metodologia DISC, eu sou analista comportamental, então aquela pessoa ela está feliz onde ela trabalha, uma pessoa que é super comunicativa e está no financeiro. E aí ela vai entristecer. Então, eu tenho que ter esse olhar atento com a minha equipe para acontecer a mudança. Porque a lei em si, da NR1, não vai resolver se não virar cultura. E a cultura da saúde, a cultura de ambientes mais saudáveis, ela só acontece quando ela é vivida na prática. E eu falo que o papel do líder é o mais importante nesse caso. Ele é o mais, que sofre a maior pressão, né? Ele sofre a pressão da equipe, ele sofre a pressão, da alta gestão ou do outros líderes, então ele fica ali no meio do sanduíche, mas ele precisa então se cuidar, se entender, olhar para dentro e ter esse olhar, e viver isso na prática, não pode estar só na parede. Então, falar de liderança consciente é ter esse olhar mesmo para o ambiente e trazer essa leveza, mas sem deixar de lado o resultado, que senão a empresa não paga a conta, né. Então é leveza como estratégia de engajamento. Na minha vida aí de RH, eu escuto principalmente dos pequenos empresários, como que eu faço para engajar minha mão de obra, como que eu faço para diminuir a rotatividade, e eu sempre indico: olhe para o seu ambiente. O seu ambiente é um ambiente saudável, as pessoas podem criar, elas podem errar sem medo de julgamento, reprisar, elas podem trazer ideias. Quando elas trazem ideias, elas são ouvidas de fato? Porque isso também aparece muito em pesquisa de clima, sabe, Renato? Quando eu aplico em grandes empresas, sai sempre assim: eu dou ideias, mas ninguém ouve as minhas ideias. Então ouvir, às vezes aquele momento não é um momento daquela ideia ser aplicada, ou ela é uma ideia que não dá para ser aproveitada totalmente. Mas como eu posso aproveitar e como eu dou o feedback para aquele colaborador que contribuiu com uma ideia? Olha, esse não é o momento, ou a sua ideia é muito importante, mas a gente vai deixar para uma outra fase da empresa, ou a sua ideia precisa de muito recurso financeiro. Hoje a gente precisa inovar sem mexer no caixa, porque é o grande dilema das empresas, né? Como que eu inovo sem ter
custo extra. Então, trazer essa conversa transparente para o dia a dia, né, olhar para o estado de humor da pessoa, né? Hoje tem ferramentas de IA aí que ajuda a analisar, né, o estado de humor, trazer esse colaborador para próximo, que a rotatividade ela também diminui. E você ganha em produtividade, engajamento, forma colaboradores como embaixadores da sua marca, né? E esse colaborador traz outro colaborador, né? Porque quando a gente fala disso, a gente também que está falando de marca empregadora. E a marca empregadora, ela tá lá no LinkedIn, né? O colaborador falando bem da sua empresa. E esse falar bem é o que é vivido na prática, não só o que é propaganda, né, porque a gente fala assim, é muita coisa bonita no LinkedIn, mas o que de fato acontece, não é mesmo, Renato? Verdade. E é interessante, você falou algumas coisas que fazem parte da minha trajetória, que me pegaram ali num momento de transição de carreira, inclusive. Eu sou advogado, com a minha primeira formação, né, foi em direito, e logo depois eu fiz uma formação em psicanálise, depois neuropsicanálise, e foi justamente a psicanálise que me levou para o mundo dos livros, né, onde eu fui convidado a escrever um primeiro capítulo, depois outros capítulos, depois veio a editora, enfim. Mas o recorte da sua fala que eu queria trazer é no seguinte: primeiro, é tão importante, cada um passar por um processo de autoconhecimento, se conhecer de verdade, porque aí a pessoa se conhecendo, sabendo falar de si, ela vai saber, buscar ali o seu lugar. Porque às vezes a pessoa não sabendo, quem ela é, às vezes ela não sabe falar nem o que que ela gosta de fazer, ou quais são as suas principais habilidades, né. Às vezes a pessoa ela acha quais são as suas principais habilidades, mas, às vezes ela está tão focada, alinhada à questão financeira, que ela sempre recorre à sua melhor habilidade, aquela que dá mais dinheiro, e às vezes não é aquela que dá mais dinheiro. Não é? Então, quando a pessoa passa por um processo de autoconhecimento, ela se descobre de verdade e ela se vê ali alinhada, naquilo que realmente ela é boa, naquilo que realmente satisfaz, faz com que ela, transforme o trabalho em algo leve, prazeroso, porque hoje, dentro daquilo que eu trabalho, eu não trabalho. Eu falo que eu fico 16 horas me divertindo, porque é prazeroso, é gostoso de fazer. Então, alivia muito o nível de estresse. De você tem, claro, as entregas, você tem o comprometimento com aquilo que você tem que fazer, mas é suave, é leve, é tranquilo, é prazeroso. Até a sensação, né, hormonal ali, né, os hormônios que são liberados ali, dopamina, serotonina e outros hormônios afins, você até sente isso com mais, né, fluidez, porque você está fazendo aquilo que está alinhado ali ao seu propósito, ao seu estilo de vida, aquilo que você domina. Então, a base de tudo é o autoconhecimento. E a segunda questão é que você disse aí muito bem, entre parênteses, a comunicação. E aí eu trago uma metodologia que eu criei, que é a comunicação regenerativa, que ela justamente começa pelo fato da escuta. Porque a comunicação passa primeiro pelo processo de saber escutar. Porque na realidade hoje nós não escutamos as pessoas. A gente começa a ouvir e já vai proferindo ali a resposta. A gente já vai processando ali a resposta, né? Para dar para aquela pessoa. Então, isso não é escutar, né? Escutar é você analisar os gestos corporais, a expressão facial, as entrelinhas das palavras que são ditas, para que você possa ter uma comunicação completa e com essa comunicação completa, você cocriar a comunicação. E aí, então quando a gente cocria a comunicação, a gente traz o outro para dentro do mesmo bolo, dentro do mesmo processo, para a gente fazer junto aquele processo de comunicação. Porque a comunicação que nós praticamos, que ela é extrativista, parece uma competição. Você fala uma coisa, o outro fala, e aí nunca chega, dentro de um processo de. É sempre um embate, nunca é uma repactuação ou uma reconciliação, para que as pessoas possam criar juntos a solução de uma determinada situação. Então, quando eu criei a comunicação regenerativa, eu criei com esse propósito, da gente poder deixar de produzir essa comunicação extrativista, que a gente quer só extrair do outro algo,
para que a gente possa trazer o outro para dentro do processo e nós possamos criar juntos aquela solução, daquele problema que às vezes está, atrelado ali, que precisa ser resolvido, né, seja no ambiente empresarial, seja na sociedade, seja na comunidade, enfim, aonde, tem 2 pessoas, há uma comunicação, então o erro passa a estar ali. E aí, num ambiente empresarial, os círculos, né, o diálogo circular, né, que é aquele diálogo que você coloca todo mundo ali também cocriando, trazendo ideias, conversando, todo mundo escutando todo mundo, conhecendo todo mundo, porque aí traz um outro processo que na época eu trabalhava muito, quando eu atendia mais em psicanálise, hoje menos, porque a editora acaba ocupando muitas horas do meu trabalho e palestras e eventos também, que é a questão do conhecimento do outro, porque não basta você só conhecer você, você passa pelo processo de autoconhecimento e se conhece. Mas se você não passa a conhecer a outra pessoa como um especialista de pessoas, não passa a entender, e aí vem, né, o DISC, vem o enneagrama, aí vem, né, as outras metodologias, né, que trazem aí um padrão de pessoas. Então, se você conhece, né, cada um, como é que a pessoa é no seu nível padronizado, você já consegue compreender, se conectar melhor e gerar empatia. Que aí sim, você ser empático é reconhecer o outro dentro do quadrado dele, como que ele reage, como que ele pensa, como que ele fala, os medos, os anseios, as expectativas, o propósito. E aí a gente para no tempo, porque quem que para conhecer um pouco mais das outras pessoas hoje? Na realidade, a gente está num mundo de competição, você quer competir o tempo inteiro, né? Você quer avançar dentro dos seus anseios, do seu sonho americano, né? Que o mundo capitalista coloca para gente, né? De querer mais, de ser mais, de ganhar mais, de obter mais. E aí o que nos torna um indivíduo trabalhando sozinho atrás desses sonhos, e como se os outros fossem apenas um recurso e não seres humanos, né? Então, eu compreendo que além da leveza, a gente precisa ter essa comunicação regenerativa, a gente precisa ter o autoconhecimento para poder compreender o conhecimento em relação às outras pessoas, que é o conhecimento do outro, né? E aprender a fazer a cocriação da comunicação. Deixar de fazer uma comunicação sozinha, né? E cocriar com os outros. Começa dentro no ambiente familiar, a gente vai treinando dentro do nosso ambiente familiar e vai praticando isso, né, nos outros lugares onde a gente processa. Mas sempre é um desafio, né, o Dani? Porque quando eu li o seu capítulo, eu vi tanto que você lutou para chegar até hoje e ainda não está no ponto que você quer, né? Ainda a gente vive em constante aprendizado, né, eu falo que eu sou jovem aprendiz. Em relação à criança interior, hoje eu estou mais feliz do que eu fazia antes, né, estou mais alinhada com o meu propósito, mas o autoconhecimento, ele é um alimento diário. Então você precisa investir em autoconhecimento, seja livro, YouTube, o que está E disponível, muda, né? e muda muito, tanto o seu resultado como a sua qualidade de vida. Então, autoconhecimento é primordial, como você trouxe, né. Eu também sou estudante de psicanálise, né, agora logo em breve futuros colegas, né, nesse campo do conhecimento. Eu fui buscar a psicanálise justamente para ter mais ferramentas, né, para minha empresa, né, para entregar, né, treinamentos e palestras que conectem mais ainda, né, porque é o que você falou, hoje as relações elas estão muito superficiais, né, então todo mundo focado no seu objetivo e sem olhar ao redor. E para a gente poder crescer, a gente precisa crescer com a ajuda de outras pessoas, ninguém faz nada sozinho, então a comunicação ela precisa ser inclusiva. Então não adianta nada, né, aquela quando a gente fala diversidade e inclusão, convidar a pessoa e não tirar ela para dançar, né. Então eu tenho a minha equipe, eu estou atenta, a habilidade escutatória hoje em dia é uma das principais habilidades que uma liderança precisa ter. Desde Freud, né? Tudo é Ex pela fala, né?
Tudo é pela fala, então você precisa ouvir as pessoas. E às vezes esse ouvir é ouvir realmente com atenção. Então, as redes sociais é aquilo, né, a comunicação ventilada. Ali você não está aprendendo, você está rolando tela e alimentando a sua dopamina. E às vezes você vai ficar 5 minutos, você fica 3 horas, quem nunca, né? Mas não é uma comunicação que fixa na sua mente, não forma cognição, não é uma comunicação que te eleva. Você precisa de um bom conceito, de uma boa leitura, de um bom bate-papo com um amigo. Às vezes você está super estressado, porque mesmo com todas as técnicas que a gente tem e a leveza, a gente vai ter dias difíceis, não quer dizer que não vai, mas como eu vou lidar com esses dias difíceis? E às vezes um café com o seu líder, um café com um amigo, é aquele momento que você vai ter um relaxamento e vai voltar com mais gás. Então o estresse, na medida certa, ele pode ser um impulsionador. Né, para que você possa, ter esse descanso e voltar com mais velocidade, né. Eu tive aula com o Gustavo Arnes, né, que é o idealizador aí do Congresso da Felicidade, e ele fala muito, né, que às vezes a gente precisa de uma tristeza muito profunda para poder agir. Né, então às vezes a gente precisa de algo que vai tirar a gente, né, da zona de conforto, né. Nas minhas mentorias eu falo muito da zona de conforto e da zona de controle, né, que a zona de conforto é o útero materno, aquele lugar quentinho, aconchegante que a gente não quer sair. Mas que depois que a gente fica adulto, né, é uma zona de controle. Então aquilo que eu controlo bem, por que que eu vou mudar? E às vezes eu preciso desse impulso para mudar. E só o autoconhecimento é capaz disso. Então quando eu me conheço, sei o que eu gosto, o que eu não gosto, sei o que me dá felicidade e prazer, que isso a gente não é treinado, nem em casa, nem na escola. Quando você vai buscar o filho na escola, todo mundo aqui já buscou o filho na escola algum dia. Ele entra no carro, você pergunta: "Como foi o seu dia hoje?". "Tudo bem". "Ah, ok". Não está falando do sentimento, das emoções que aquele dia foi gerado. Então a gente precisa começar a ter essas conversas. Mas o tudo bem por quê? O que que aconteceu de legal que você gostou? Que reações você teve no seu corpo? Porque cada emoção ela vai despertar uma certa reação do seu corpo. Um coração quentinho, uma respiração mais forte. Você pode assistir o filme, né, Divertidamente, que foi baseado em teoria. Nesse ponto a Disney foi bem assertiva das primeiras emoções, 5, né, são as básicas ali da infância, a primeira que nasce é a alegria, né, olha como a gente precisa dela. Mas às vezes quando a alegria é muito forte, ela faz também com que a gente tome, ações precipitadas. Então eu preciso ter o equilíbrio, certo? É o equilíbrio entre todas as emoções. Não existe emoções, boas e ruins, todas são neutras e elas são indomáveis. Indomáveis, elas vão aparecer a qualquer momento. Mas o que está na nossa mão? É como eu reajo a ela. Eu fiquei com raiva naquele momento da empresa, que aconteceu alguma coisa que me desagradou, eu vou pensar por que que aquilo, né, me deixou com raiva, eu vou sentir e aí eu vou agir. Ou talvez, aquele momento não é um momento de agir, é um momento de reflexão e voltar no outro dia, e não reagir. E as pessoas elas estão reagindo através de uma comunicação agressiva, através de uma postura, né, que é a comunicação não verbal, que afasta as pessoas ao invés de conectar. Então, o autoconhecimento é primordial, né. Meu primeiro livro solo, que é o 3 Segundos Escolhas que Transformam a Vida, ele fala sobre isso. E é justamente o processo de tomada de decisão. Foi a minha dissertação no mestrado na época. Porque, como que as emoções elas são despertas? Através de uma comunicação. Você ouviu alguma coisa, essa coisa te deixou triste, ou te deixou com raiva, ou te deixou alegre. Ou você viu alguma coisa, ou você sentiu alguma coisa. Então precisa daquele impulso, né, da comunicação, de alguma forma de comunicação visual, sonora, ou enfim, né, sentir, para despertar aquela reação, e você sente aquela reação. Você não controla aquela reação. Mas a partir do momento e aí é fundamental o processo de autoconhecimento, né.
sim, Porque a partir do momento em que você se conhece, então você conhece as suas reações. Você conhece como do seu corpo está reagindo, que você está com raiva, que você está com tristeza, com nojo, com alegria. E aí, a partir do momento que você se reconhece naquele estado, a partir daquele momento aí você tem o controle. E aí o que você vai fazer com aquela identificação que você teve de si mesmo, aí já é responsabilidade sua. sim, Porque a partir dali aí é a ação do processo de tomada de decisão. Ou você vai continuar deixando o corpo seguir a jornada dele, ou você pode chegar e cortar e tomar uma decisão de agir de maneira diferente. E eu falo que isso, esse estudo ele serviu para mim, eu falo que isso foi em 2015 que eu publiquei esse livro, e depois em 2023 eu tomei um golpe financeiro de 240 mil reais. E aí quando eu tomei esse golpe, então os primeiros dias foram aqueles dias de tristeza, de desconfiança, né? De tudo e de todos, e de querer ficar só na cama, ali, chorando e deitado e chorando leite derramado. Até que um determinado dia eu virei e falei assim, mas peraí, se eu ficar assim, não vai resolver nada, porque perder eu já perdi, isso já passou, né? Se eu continuar remoendo isso, não vai adiantar nada porque eu não vou ter o valor de volta. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar e trabalhar. Se eu conquistei uma vez, eu conquisto de novo, né? Então ali foi o processo de tomada de decisão, porque se eu deixasse com que o cérebro continuasse, né, naquela tristeza, remoendo, o que que eu devia ter feito, como que devia ter feito, de que forma que eu devia ter feito, eu não ia sair daquele processo nunca. Talvez poderia vir uma depressão, talvez poderia vir, né, uma ideação suicida ou qualquer outra coisa, né? Mas aí eu decidi levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. E aí reordenei todas as coisas, aquilo que eu via que poderia servir, né, de prejuízos, eu fui fechando as portas e fui trabalhando, e fui trabalhando, e fui trabalhando, e poucos meses depois eu já tinha recuperado tudo que eu tinha perdido. E aí eu uso isso hoje como exemplo nas minhas palestras, que eu falo, gente, tá tudo sempre no nosso controle. A gente tem sempre duas decisões. Então, vai muito de encontro com a forma como você interpreta a situação. Ah, legal. Tomei um prejuízo, foi ruim, não deveria ter acontecido, existe muita gente mal no mundo, existe, pronto, acabou. Mas e daí? O que eu faço com isso? Eu escolho seguir triste e ficar remoendo aquilo, ou eu sacudo a poeira, ponho um sorriso na cara, vou trabalhar e matar o leão daquele dia. Então, é a forma como a gente, né, escolhe que vai fazer toda a diferença. Existem dias ruins, e claro que existem dias que você vai fazer alguma coisa e não vai dar certo, vai ter vários dias que você vai fazer uma coisa e não vai dar certo. Mas até ressignificar esse dia faz a diferença no resultado dele. Porque ele não precisa ser o dia inteiro ruim. Você recebeu uma notícia ruim, mas a partir do momento em que você recebeu uma notícia ruim, o que você pode tomar de decisão a partir daquela notícia que você recebeu ruim, pode ser reverter aquilo, reverter aquele quadro, reverter o seu humor. Você não precisa chegar em casa com aquelas costas pesadas, daquele peso, daquelas más decisões ou daquele dia ruim que você teve. Não é? Então, tudo passa no processo de tomada de decisão. E é assim. É quando você assume o controle da sua consciência, porque, né, temos o inconsciente e o consciente. E o inconsciente, muitas das vezes, ele domina o time do comando do nosso cérebro durante o dia. Mas na hora que você está consciente é que você resolve reverter a situação. Mas é difícil, porque as pessoas não querem, porque quando você assume esse controle, você às vezes tem que tomar decisões difíceis, e tomar decisões difíceis geram consequências difíceis que você precisa seguir com elas. Eh, Sai da zona de conforto, e a zona de conforto ela foi criada justamente para trazer, né, aquela sensação de conforto, né? E tem sempre uma frase aí que a gente escuta, né, dos motivadores, palestrantes motivadores aí falando, né? Olha, na zona de conforto, nada diferente acontece lá. é Você tem que verdade. sair da zona de conforto para ver o diferente, né?
mas o sair da zona de conforto é sempre um processo de tomada de decisão adiante, né, de sair ali do seu quadrado, de dar aquele passo. Mas tudo isso é o quê? É a comunicação Sim, que você tem interna consigo mesmo, né, do acolher aquilo que está acontecendo ao seu redor, do acolher aquilo que você está vivendo, de ressignificar isso dentro do seu cérebro e tomar a decisão que precisa ser tomada de acordo com aquele propósito que você estabeleceu para você mesmo, né. E por isso que a leveza ela funciona, porque você pode transformar todo esse processo de tomada de decisão num processo leve, num sim. processo alegre, num processo bem-humorado, né, num processo em que você vai favorecer, né, a dopamina da vida, a serotonina da vida e outras, né, hormônios que fazem você se mover, né, para poder alcançar aquilo que você quer alcançar. Sem isso, fica difícil, né, Dani? Muito difícil, na verdade é um treino diário, então toda vez que você entrar numa situação difícil, numa conversa difícil e no momento de uma decisão difícil, você vai ter que ter essa conversa consigo mesmo. E se não for a melhor resposta, porque às vezes, né, é muito imediato, você precisa analisar depois, né. "Nossa, não foi tão legal", ter uma conversa consigo mesmo, né. "Não foi tão legal, eu preciso melhorar e no próxima situação vou, né, fazer um pouquinho, um passinho de cada vez". O mais importante é não se culpar, porque hoje também tem muitas pessoas se culpando: "Ah, eu errei. Ah, eu não sou boa". Não, todo mundo erra, você identificou o erro, olha que importante, e o que que você pode fazer para uma situação semelhante não errar mais. Então é o autoconhecimento e a autoconsciência. Aí trazendo esses 2 pontos, que eu criei a liderança consciente. Que quando ela tem o autoconhecimento, tem a autoconsciência, ela também é uma liderança consciente com o outro. Consciente de aquele dia ele não está bem, de que a queda de desempenho foi porque ele está com um problema dentro de casa, que aquele não é o melhor momento para um feedback, mas que a gente junto vai construir algo muito bom e um resultado sustentável para a empresa, mas com esse olhar, o olhar de aprendiz. Tá todo mundo aqui na Terra, né, para aprender alguma coisa. E as emoções é isso, elas vêm a galope, né. Mas se você não tem esse momento do autocuidado que eu falo, né, eu acordei de manhã, eu tenho 1 minuto para mim, eu tenho uns 5 minutos para me olhar no espelho, né, para imaginar um dia legal, para pensar o que que eu posso fazer de diferente hoje do que eu fiz ontem, como que eu posso ser melhor 1% hoje do que eu fui ontem, né, sempre olhando para si, porque hoje as pessoas estão também adoecendo, porque elas olham muito lá a internet, né. E eu falo que lá, ela tá o palco, não Os estão os bastidores. bastidores, e os bastidores é de cada um. Então acolher também, a gente fala muito de compaixão com o próximo, né, de gentileza com o próximo. E qual tá sendo a sua autogentileza, a sua autocompaixão, com aquilo que você é, com aquilo que você errou, com aquilo que você está aprendendo, que você está tentando melhorar. Então também ter esse olhar também para si, do autoconhecimento. E tem ambientes que eles ficam mais tóxicos, porque existe sim um vampirinho corporativo, uma laranjinha podre, que talvez precisa aí de uma conversa, né, ser introduzida no ambiente, mostrado como que é a missão, a visão e a cultura daquele local. E às vezes ela não está, né, com a cultura, o fit cultural daquele lugar. Ela também não está feliz. Então aí chega um momento que você promove ela para o concorrente. Às vezes no concorrente lá, a cultura do concorrente bate mais com a cultura daquela pessoa. Mas sempre ter esse olhar atento. Quando eu seleciono melhor, eu começo lá minha jornada do colaborador melhor, as chances de eu ter essa comunicação mais fluida, né, mais positiva, uma comunicação não violenta, que eu gosto bastante, e cria um ambiente de segurança psicológica, eu consigo com que fique um ambiente saudável para todos, né. Tem que ser bom para a empresa e bom para quem trabalha lá, porque também a gente tem o olhar dos investidores, né, Renato, tem o olhar
dos consumidores. Então, quando uma marca também mostra esse cuidado com as pessoas, ela não só está engajando as pessoas de dentro, ela também está mostrando o seu lado para o mercado, né. E aí, essa marca tem um selo ESG, essa marca cuida das pessoas, essa marca porque uma pessoa doente, uma pessoa afastada no INSS, ela deixa de consumir, ela deixa de levar o filho na escola, ela deixa de ser uma pessoa agradável dentro de casa. Então, tudo isso impacta na sociedade. Como empresário, como as pessoas. Ela faz parte do mundo, é um empresário, o dono do negócio faz parte do mundo, e aí o que, que ele está deixando de legado? O que, que a empresa realmente está construindo? Então, esse olhar interno faz com que a gente reflita algo muito maior, né? Que a leveza pode te levar, né. Fora as doenças, né, como a gente falou no início, as doenças, assintomáticas, as doenças que são do corpo, às vezes é na pele, às vezes é no estômago, e outras doenças mais graves, por causa de decisões mal feitas e por ser uma pessoa que só é pessimista ou é tóxica para outras pessoas. Então, tudo se conecta e a leveza é para fazer bem, né, como a Mari fala, e esse movimento do smartphone, assim, tem muito a crescer e se conectar, porque as pessoas estão precisando disso. Por mais que a tecnologia evolui, a gente precisa, né, como ser humano aí de conseguir melhorar operações, processos, para a gente também olhar para o estratégico, né, que faz com que a gente olhe para decisões melhores, a gente precisa também não se perder nessa jornada. E aqui no livro eu conto um pouco que durante esse processo eu me perdi um pouco de mim. Então, talvez de escolhas que eu fiz pensando em outras pessoas, ao invés de pensar, né, nas minhas decisões, naquilo que fazia mais sentido. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar. Quando eu estou no ambiente corporativo também, como que é as minhas decisões ali? Eu sei falar não com segurança? As pessoas têm dificuldade. Quando alguém te pede um projeto, aquele projeto está dentro do seu escopo, tem como você atender no prazo que o seu líder pediu? Às vezes não tem no prazo, mas você pode negociar. Eu tenho uns dias, ou se não, qual é a prioridade? Esse que eu estou fazendo ou esse que você me pediu agora? Então, ter uma conversa franca, sem medo, saber dizer não, saber falar: olha, nessas condições, com esses recursos que eu tenho, materiais ou humanos, eu não tenho como entregar da forma que você pediu, ou vai sair sem qualidade. Então é importante também esse posicionamento, a habilidade de dizer não, isso não faz bem para mim, ou isso não está legal. Então ter essa comunicação também que falta hoje, as pessoas têm dificuldade de dizer não. Agora, Dani, 2 coisas que você trouxe que eu acho super interessante e sempre que eu tenho oportunidade vou batendo nessa tecla com as pessoas. Porque as pessoas hoje elas têm uma interpretação do erro como se fosse algo que, nossa, se eu errar, vou ser pressionado, vou ser demitido, ou as pessoas vão achar que eu sou incompetente. Então as pessoas martirizam o erro de uma forma que eu falo excessiva demais. E acabam colocando uma régua em demasia para ela poder atuar em alta performance sem ter erro. E eu falo sempre o seguinte, que aí vai de acordo com a comunicação e de acordo com a interpretação que a pessoa dá das coisas. O erro é um processo de aprendizagem. A gente aprendeu desde o nosso processo de alfabetização. A professora lá de matemática dava aquelas listas, né, para a gente poder fazer de questões matemáticas, e a gente errava no início mais do que acertava. Mas aquele erro era fundamental para a gente poder entender aonde que a gente estava errando, o que que a gente estava fazendo ali de decisões ali erradas nas operações matemáticas até começar a acertar. E aí acertava, a gente evoluía, né? Ficava mais difíceis as operações. E aí vinha outra lista. A gente errava no início, aprendia com erro, começava a acertar e a gente evoluía. E eu sempre trago isso como prática da vida. Às vezes a gente erra primeiro para poder aprender com o erro e acertar depois, né?
Então o erro ele acaba sendo esse processo, né, que a pessoa ela tem a oportunidade de aprender. E eu li semana passada, numa revista, uma frase que vem complementar muito esse sentido, né, que é assim: poxa, quanto mais rápido você errar, mais cedo você vai começar a acertar, Sim, né? Então, não que você vá colocar o erro no pedestal, que você tem que fazer as coisas para errar. Ninguém faz as coisas para errar. Mas na hora que o erro vem, é ver a oportunidade de aprendizagem ali, e não de martírio, não de cobrança, não de culpa, não é? Porque nós somos seres humanos. E o legal de ser ser humano é isso. Porque, ok, você manda um robô fazer uma coisa e ele erra, aí tudo bem. Ele não foi feito para aquilo, ele foi feito para poder executar a tarefa da maneira que ele foi programado para ser. E o erro para ele aí é complicado, porque aí alguma coisa está errada na programação dele. Mas o ser humano não. O ser humano é esse ser imperfeito, né? Esse ser diferente. Né? Para a gente ter ideia, nós somos tão diferentes que ninguém tem uma digital igual ao outro, né? Nós somos pessoas com digitais individuais, personalíssimas, que vamos carregar para o resto da nossa vida. Então, assim, claro que tem coisas que eu vou fazer de um jeito, você vai fazer de outro, e outro vai fazer de outro, e outro vai fazer de outro, e assim a gente evolui cada um do seu jeito, né? sim. Então, entender e reconhecer isso é fundamental para que a pessoa possa até ressignificar, né, o seu processo de tomada de decisão. E o segundo ponto que você trouxe, que eu acho que é fundamental a gente bater também nessa tecla, porque o Brasil, ele é um país de terceiro mundo, ainda com vários problemas, né, com a saúde, a gente vai nos serviços públicos sempre lotado, mas a maior parte desses casos, né, que as pessoas sofrem de problemas no corpo, advém da mente. E só agora, né, o governo enxergou que trouxe isso nas modificações ali da NR1. Mas desde 2020, na época, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele trouxe uma formação no Brasil que chama Socorrista em Saúde Mental. E ele convidou na época 150 especialistas, né, no Brasil inteiro para participar. Eu tive a felicidade de ser um desses 150 especialistas, fui convidado e participei e nós formamos em socorrista em saúde mental. Naquela época a proposta era justamente poder atender aquelas pessoas que estavam passando por um ambiente pandêmico, não sabia o que, que ia acontecer e você só ouvia falar em morte, 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 morte. As pessoas estavam, né, quase que enlouquecendo, muito ansiosas, muitas pessoas depressivas, enfim. E aí nós começamos a atender aquelas pessoas naquele âmbito, né, para poder dar não um suporte, trazer uma segurança psicológica até então diante do ambiente pandêmico. A pandemia acabou, o adoecimento mental afloresceu, foi maior, não é? Não sei se propriamente pelo fato da própria pandemia, que as pessoas viveram ali 2 anos muito pressionadas e seguraram as pontas e depois é que despertou o adoecimento mental, mas o número de adoecimento mental, de 2022 para frente acabou aumentando. E aí nós, socorristas, continuamos atendendo as pessoas, né, no âmbito do socorro mental, e aí agora vem a obrigatoriedade, né, das empresas poderem ter esse olhar. Mas a mente, ela está acoplada ao corpo, é interligada, né? Tem muitas pessoas que às vezes quando são pressionadas já dá dor de barriga de cara. Por quê? Porque o intestino é o segundo cérebro, né? O cérebro está ali conectado, existem neurônios no intestino, né? Então, muito dos adoecimentos corporais, eles advêm dessas doenças. Então, o que que acontece? É preciso, não só no ambiente empresarial, mas como sociedade, que as pessoas passem a identificar eh, isso como um todo. Que os próprios médicos de PSF, de hospital, que estão atendendo a população, mesmo que não seja aquela população trabalhadora, né, das empresas, mas que advém de outros setores, até mesmo com menos pressão, que passem também a avaliar essa possibilidade, né, do adoecimento mental como causador dessas doenças corporais. Porque teve uma vez
uma paciente, na época, com câncer no fígado, e eu atendendo ela, ela depressiva, e eu identifiquei que ela tinha um problema com o namorado. Mal resolvido com o ex-namorado, que o ex-namorado, quando ela teve câncer, o ex-namorado abandonou ela. E ela ficou remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. E aí, no processo terapêutico ali, ressignificando o pensamento dela, chegamos no momento em que ela chegou à conclusão que ela deveria fazer as pazes com o namorado, perdoar ele e serem amigos. Não, ela não ter mais aquele, não carregar mais aquele ódio, né? E assim ela fez. Ela foi lá, conversou com o ex-namorado, abençoou a vida dele, liberou perdão, fez as pazes, virou amigo e pronto. 6 meses depois, o exame dela de câncer no fígado, ela não tinha mais câncer no fígado. Então, assim, às vezes ela estava carregando coisas que ela não precisava estar carregando. E ao carregar essas coisas, foi o corpo dela dando respostas. Quantas pessoas não estão passando por esse processo, né, Dani? Sim, sim. Inclusive nessa minha jornada durante a faculdade, na pós de neurociência e psicologia positiva, quando a gente fala de autocompaixão, a gente fala também de perdão, né? E aí eu precisei trabalhar isso em mim, porque quando eu adoeci, tinha uma pessoa que para mim era o causadora principal do meu adoecimento. Então eu precisei fazer todo um trabalho, demorou mais de um ano. Primeiro do perdão, perdoar, porque todos nós somos aprendizes, né, a gente precisa perdoar também o outro, porque também eles não sabem o que faz, mas também entender a minha parte nesse processo de adoecimento, que eu não poderia colocar todo 100% no colo da outra pessoa. Como a gente falou, o autoconhecimento também nos pertence, né. Então foi uma jornada, né, de auto-perdão, de perdão, que finalizou depois com uma reunião nossa, um café onde teve o perdão mútuo, né, quan ela me perdoou, eu a perdoei, e isso foi libertador. Então isso é um ponto importante que você trouxe, Renato, que é essa questão do perdão, porque isso também faz com que a pessoa deixe de ser leve, endureça, né, torne a vida mais cinzenta, né. Então é importante o perdão. E outras falas que você trouxe também, que eu acho importante citar, é o erro. Né, o erro como professor e atuante, né, na área de gestão de projetos, da metodologia PMI, a gente fala muito para os alunos, para as empresas, quando a gente vai olhar projetos de recursos humanos, quando finaliza um projeto, quais foram as lições aprendidas? Então eu ressignifico o erro. Então, que lições aprendidas eu estou levando desse projeto, para quando eu tiver um outro projeto, eu não errar mais, mas eu documento isso, onde eu chamo toda a equipe, fala: "Foi custo, foi tempo, o cronograma foi bem feito, foi o processo de comunicação, foi a quantidade de mão de obra". Então eu crio, né, cocrio esse material de lições aprendidas junto com o meu time que executou aquele projeto, ou até mesmo os stakeholders envolvidos nesse projeto, né, o fornecedor, o sponsor, o quem financiou todo o projeto. Então, quais foram o aprendizado? Então, isso é um ponto que as empresas precisam para olhar para o erro. Outro ponto que eu gosto muito de citar é o livro da Amy Edmonds, Organizações Sem Medo. Lá ela fala que ela fez um estudo, uma pesquisa num hospital e percebeu que as equipes com maior alta performance eram as equipes que mais cometiam erros. Não erros graves, mas porque eram pessoas que se sentiam seguras e levava o erro para liderança e a liderança conseguia agir antes que esse erro ficasse grande e comprometesse a vida de alguém. Então, olha a importância de você criar um ambiente saudável onde as pessoas possam errar, criar e aprender com o erro, como você falou. Então, são pontos assim extremamente importantes que a gente traz em cada capítulo aqui do Smartphone. Eu estava falando antes da gente começar, né? Que nós, como coautores, também estamos aprendendo um com os outros, né, que aqui é uma história, assim, quase um MBA, né, de formação na área de leveza e corporativa, de inteligência emocional, né, você trouxe
Primeiros socorros em saúde mental, né. Agora o Einstein lançou primeiros socorros, emocionais, que é você preparar aí o seu time, a liderança para identificar sinais de adoecimento. Aí os meus mentorados e clientes perguntam: "Dani, mas eu não tenho curso, como eu faço agora para poder identificar?". Então olhar o comportamento. Mudou o comportamento do seu liderado? Ele era uma pessoa que entregava, que chegava no horário, uma pessoa vaidosa, que se cuidava. Então isso você só vai conseguir perceber se você tiver uma comunicação clara, se você tiver um olhar atento, se você tiver uma escutativa. Então tudo que a gente falou nesse podcast, né, se conecta nesse ponto que é importante, né, de você não da seriedade e ser sério, que as pessoas confundem, né. Então a leveza é você ser, né, responsável por o outro que está do seu lado, né, mas olhando para aquela pessoa como um ser humano, não como um número, e tendo a inteligência emocional de saber como agir, de que forma agir, para o benefício de todos, né, para que engaje aí no resultado que as empresas estão buscando. Verdade, Dani. Na realidade, se a gente começar a aprender a fazer uma melhor leitura de pessoas, ler melhor o outro, a gente vai obter muita informação importante para poder lidar com o outro, aprender a lidar com o outro, né? Essa é um módulo muito importante do socorrismo mental, né? Essa leitura de pessoas, porque passa a não ser só o que a gente quer no jogo, passa a ser a compreensão em relação ao outro dentro desse jogo que a gente vai jogar juntos, né? Sim. Mas esse livro Smart Fun é maravilhoso, Dani. Gente, recomendo. Esse livro, né, traz especialistas aí com leveza, da área do humor, sim, porque, né, o humor ele pode ser sério, ele é sério, né? De maneira nenhuma o humor ele corrompe os processos dentro das organizações, muito pelo contrário, faz com que as pessoas possam atingir, né, as metas, possam atingir os objetivos de maneira mais saudável, sem comprometer, né, a saúde mental e emocional das pessoas. Eu eh, tenho certeza que vai ser assim, algo inovador e fundamental para as pessoas lerem o smartphone e aprenderem um pouco daquilo que vocês compartilham, né? E Dani, eu quero dar um presente para você, né? Geralmente nos nossos podcasts a gente dá um presente, que é a bolsinha da Editora Lisboa, e o meu livro, A Conquista da Confiança, que é um dos meus livros mais recentes. É um livro que eu trabalho sobre comunicação também, mas sobre uma outra ótica, que é a ótica do marketing digital para lideranças políticas. Então, esse presente para você, tenho certeza que você, né, nessa questão da educação corporativa, na psicanálise e outras áreas, né, que você atua, acredito que vai ser fundamental para você a leitura desse livro. E queria, né, a gente encerrando, que você deixasse a mensagem final. Para quem nos está nos assistindo, nos acompanhou até agora, primeiro agradeço, né, estar por aqui, agradeço fazer parte do Smartphone e nunca se perca de si, esteja atento ao que você é, ao que você sonha, o que você deseja para sua vida, para seu ambiente. Então, em primeiro lugar, saúde, cuidar de si. Segundo lugar, cuidar da família, né, se a família não está bem, você também não consegue trabalhar bem. Eh Ter o trabalho como uma realização, né, um propósito que você quer deixar no mundo, um legado para impactar pessoas. E nada disso é possível se você não tiver uma sustentação forte, que é a espiritualidade, né, acreditar em algo maior, né, para que você possa manter esse tripé, saúde, família e trabalho, em pé e cada um equilibrado, né, porque não adianta só cuidar da saúde e também não trabalhar, porque o trabalho ele também te deixa mais saudável, né, você consegue colocar os seus talentos, como a gente falou aí no começo, em pró de alguém, em pró da humanidade, em pró da empresa, então você se realiza também. Cuidar só da saúde e não cuidar da família, você também não vai conseguir viver tranquilamente. E estar bem consigo mesma, a espiritualidade, independente da religião, ela é tão importante quanto. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, Dani, ter aceitado o convite, estar aqui e por essa delícia de bate-papo, né? Conversamos de várias coisas e tenho certeza que o público que está assistindo vai curtir bastante. E você que curtiu e sabe pessoas que precisam escutar
isso que a Dani trouxe pra gente, compartilha. Curte, o nosso podcast, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe com o público. Tenho certeza, tem várias pessoas que vão ser ajudadas por tudo isso que foi falado aqui. Um grande abraço, Café para Despertar volta em breve.